Olá, estamos ao vivo do Vaticano, onde aguardamos ansiosamente o anúncio oficial da conferência de imprensa. A expectativa é grande. Em um movimento inédito na história recente da Igreja Católica, o Papa Leão XIV anunciou que passará a conceder entrevistas mensais a veículos de imprensa independentes, rompendo com a tradição de pronunciamentos exclusivamente por meio de canais oficiais da Santa Sé. A iniciativa, segundo o próprio pontífice, busca promover maior transparência, diálogo com a sociedade e acessibilidade à figura do Papa diante de um mundo cada vez mais conectado e questionador. O anúncio foi feito durante um breve comunicado na Sala Paulo VI, onde Leão XIV afirmou: "A Igreja não pode temer o diálogo. Quando nos fechamos ao mundo, nos afastamos da missão de evangelizar. A palavra precisa alcançar todos, sem filtros excessivos." A decisão já começa a gerar repercussões dentro e fora dos muros do Vaticano, com reações que variam entre entusiasmo e cautela. A primeira entrevista está marcada para o próximo mês e será conduzida por uma jornalista mexicana da emissora independente Nueva Voz, que cobre temas de religião e direitos humanos. O critério de escolha, segundo fontes do Vaticano, foi baseado na diversidade geográfica e editorial, buscando representar diferentes culturas e abordagens. A Santa Sé informou que a cada mês um novo jornalista será convidado, alternando entre países e correntes ideológicas. Especialistas em comunicação e religião consideram a medida revolucionária. Essa iniciativa não apenas humaniza a figura papal, como coloca a Igreja num novo patamar de relação com a imprensa e com os fiéis. É uma resposta inteligente à era da transparência, avalia Francesca Conte, professora de mídia e religião na Universidade de Roma La Sapienza. Ela destaca que essa postura marca uma ruptura com o modelo tradicional de comunicação unidirecional, onde a mensagem era emitida sem espaço para contrapontos públicos. Historicamente, os pontífices se comunicam por meio de homilias, audiências gerais e documentos oficiais, como encíclicas e motu próprios. O Papa Francisco, antecessor de Leão XIV, chegou a conceder algumas entrevistas a bordo do avião papal, mas sempre com controle rígido da pauta e dos interlocutores. Leão XIV, ao optar por meios independentes e entrevistas regulares, estabelece um novo paradigma. Dentro da Cúria Romana, a decisão causou surpresa. Embora não haja oposição declarada, alguns setores mais conservadores expressam preocupação com os riscos de interpretações equivocadas ou exposição desnecessária do Sumo Pontífice. Um alto funcionário da Congregação para a Doutrina da Fé, que preferiu não se identificar, afirmou: "A doutrina não pode ser tratada como opinião. É preciso zelo para não banalizar a autoridade do Papa." Por outro lado, setores mais reformistas comemoram a mudança. O cardeal alemão Matthias Grünewald, conhecido por sua defesa da sinodalidade e transparência eclesial, declarou em nota: "A comunicação aberta é parte do espírito do Concílio Vaticano II." O Papa Leão XIV mostra coragem ao se aproximar dos fiéis e da sociedade por canais contemporâneos. A medida também tem implicações práticas. O novo modelo de entrevistas exigirá uma adaptação da sala de imprensa da Santa Sé, que deverá preparar espaços, logística e protocolos para acolher jornalistas de fora do Círculo Vaticano. Segundo o porta-voz do Vaticano, Padre Tommaso Reali, já estamos em contato com associações de imprensa católicas e laicas para organizar esse calendário com critérios de pluralidade, segurança e relevância editorial. A escolha dos temas a serem abordados ficará, segundo fontes próximas ao Papa, a cargo dos próprios entrevistadores, com apenas 2 limites estabelecidos: respeito à fé católica e ausência de discurso de ódio. Leão XIV deixou claro que não haverá censura prévia ao conteúdo das perguntas, embora se preserve o direito de não responder questões consideradas mal-intencionadas ou baseadas em fake news. O impacto dessa nova estratégia se estende além das fronteiras do catolicismo. Emissoras de todo o mundo já manifestaram interesse em participar do projeto, incluindo canais seculares, veículos cristãos protestantes e plataformas de jornalismo investigativo. Em um comunicado conjunto, a BBC, Al Jazeera e Televisa declararam que veem a iniciativa como um gesto de abertura raro em instituições de tradição milenar. Organizações de direitos humanos também elogiaram a proposta. A Anistia Internacional publicou em seu perfil oficial que o diálogo aberto com lideranças religiosas é fundamental para a promoção da liberdade religiosa e de expressão.
A Human Rights Watch destacou que a medida pode inspirar outras lideranças religiosas a adotarem maior transparência e interação com a imprensa. No Brasil, a repercussão foi imediata. O teólogo Leonardo Silva, da PUC-Rio, comentou em entrevista à Rádio Catedral: o Papa está colocando a Igreja numa posição de escuta. Isso é mais do que comunicação, é uma atitude pastoral. Já a jornalista católica Beatriz Mancini observou que, com essa medida, Leão XIV inaugura uma era midiática em que o Papa volta a ser um formador de opinião com presença constante na agenda pública. O pontífice norte-americano parece consciente do peso simbólico de sua decisão. Em seu comunicado, afirmou que a verdade da fé não teme perguntas. Fontes próximas revelam que ele próprio sugeriu o modelo de entrevistas após reuniões com assessores de comunicação e representantes de episcopados do Canadá, Argentina e Nigéria. A ideia surgiu como respostas críticas de distanciamento da Igreja em relação às questões cotidianas da sociedade. A medida é vista também como uma forma de enfrentar narrativas distorcidas sobre o Papa e a Igreja, sobretudo nas redes sociais. Ao conceder entrevistas regulares, Leão XIV pretende se antecipar às especulações e reduzir o impacto de desinformações. O Papa quer falar por si mesmo, e não apenas ser interpretado, disse uma fonte da Secretaria de Comunicação. No próximo bloco, será abordado o impacto institucional e político dessa nova abordagem midiática do papado, bem como as possíveis reações entre os episcopados mais conservadores e as expectativas da imprensa internacional. A decisão do Papa Leão XIV de conceder entrevistas mensais à imprensa independente provocou uma reconfiguração no ecossistema midiático e eclesial em escala mundial. Considerada uma das mais ousadas inovações na comunicação papal desde a criação da Rádio Vaticano em 1931, a nova política tem consequências tanto para a imagem pública da Santa Sé quanto para a dinâmica interna da Igreja Católica. Líderes religiosos, jornalistas e especialistas em mídia analisam os efeitos desse novo canal de transparência adotado pelo primeiro Papa americano da história. As entrevistas mensais, transmitidas ao vivo por plataformas digitais e posteriormente arquivadas no site oficial do Vaticano, têm alcançado audiências milionárias. Desde a primeira edição, concedida à agência de notícias Reuters, o Papa respondeu a perguntas sobre migração, guerra, economia, política ambiental e, inclusive, temas polêmicos como abusos sexuais no clero e a função das mulheres na Igreja. Ao contrário de seus antecessores, Leão XIV optou por responder a todas as perguntas sem prévia seleção, surpreendendo até mesmo os jornalistas mais experientes. O Papa estabeleceu um novo paradigma de comunicação eclesial, avalia Gianni Merlini, professor de comunicação religiosa na Universidade Gregoriana. Ao se submeter voluntariamente a questionamentos públicos regulares, ele desmonta a imagem de uma autoridade intocável. Em vez disso, constrói a imagem de um pastor próximo, que presta contas de sua missão diante do mundo. Para setores mais progressistas da Igreja, essa mudança representa um passo decisivo rumo a uma Igreja mais sinodal e dialogal. As entrevistas não são apenas um gesto midiático, afirma a irmã Joana Paulina Mendes, teóloga colombiana radicada em Roma. Elas simbolizam uma escuta ativa e uma disposição autêntica ao discernimento coletivo, um valor que o Concílio Vaticano II já apontava como essencial. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Setores conservadores e tradicionalistas viram na iniciativa uma quebra perigosa da sobriedade papal. O cardeal alemão Markus Weiler, por exemplo, alertou em uma nota que a exposição frequente do Papa ao ambiente jornalístico pode diluir a autoridade petrina e banalizar o magistério. A crítica foi publicada após uma entrevista em que Leão XIV abordou a crise migratória no Mediterrâneo, referindo-se à política de portos fechados como uma negação do Evangelho. Apesar das tensões, fontes do Vaticano indicam que a medida tem forte respaldo interno. O Dicastério para a Comunicação, sob liderança do jornalista italiano Tommaso Ghirelli, foi o responsável por estruturar o novo formato. Em entrevista ao jornal La Croix, Ghirelli declarou: "O Papa nos pediu um modelo que falasse direto ao povo de Deus e também aos que não creem. Ele quer que a Igreja responda às perguntas que estão sendo feitas hoje, não as de 100 anos atrás." O impacto não se restringe aos meios católicos. Canais laicos e plataformas seculares, como o CNN, BBC, Al Jazeera e até podcasts populares,
já solicitaram participar das próximas rodadas de entrevistas. A edição concedida ao jornal The Guardian, em que o Papa comentou sobre a cultura do cancelamento e a liberdade acadêmica, tornou-se viral e foi reproduzida por mais de 250 veículos de comunicação em 37 idiomas. Analistas políticos também destacam o valor geopolítico da medida. Um líder religioso com esse grau de exposição periódica torna-se também um ator político global, explica Jean-Baptiste Fournier, consultor da diplomacia francesa. Ao tratar de temas como aquecimento global, desigualdade e guerra, Leão XIV redefine a posição do Vaticano como potência moral e voz pública nas relações internacionais. Internamente, a nova prática começa a influenciar inclusive o comportamento dos bispos. Em países como Filipinas, México e Congo, conferências episcopais passaram a adotar sessões de perguntas e respostas com a imprensa após reuniões importantes. O Papa nos inspirou a sair do silêncio institucional, declarou Dom Ernesto Sorribas, presidente da Conferência Episcopal da Bolívia. A transparência gera confiança. Isso é fundamental para a missão evangelizadora. Entretanto, alguns observadores sugerem que o Papa corre o risco de se tornar refém de suas próprias palavras. A frequência das entrevistas pode gerar interpretações contraditórias e confusão doutrinal, alerta o vaticanista italiano Matteo Barzini. Quando ele fala de maneira espontânea sobre temas complexos como moral sexual ou economia global, cada palavra é dissecada e usada politicamente, mesmo que o contexto seja pastoral. A Secretaria de Estado, ciente dessas dificuldades, criou um grupo interno de acompanhamento semântico. Composto por especialistas em linguística, teologia e relações públicas, o grupo trabalha na redação de notas explicativas pós-entrevista, que ajudam a contextualizar certas afirmações do Papa. Essa prática começou após uma fala sobre reconhecimento civil de uniões homossexuais, que gerou confusão entre fiéis e veículos de imprensa. O efeito das entrevistas também é sentido nos seminários e centros de formação teológica. Professores relatam que alunos se sentem mais conectados à vida eclesial e que muitos debates em sala de aula partem das falas do Papa nos encontros com a imprensa. É como se tivéssemos um pontífice presente no cotidiano, diz o seminarista nigeriano Emmanuel Udo, estudante em Roma. Ele nos convida a pensar e rezar com a realidade, não apenas com os livros. Do ponto de vista técnico, as transmissões são realizadas com equipamento de ponta instalado na Domus Sanctae Martae, onde o Papa reside. A iluminação e o cenário são simples: uma cadeira, uma mesa, um crucifixo e um quadro da Virgem de Guadalupe ao fundo. O som é traduzido simultaneamente para 8 idiomas e transmitido ao vivo nas redes sociais oficiais do Vaticano. Após cada entrevista, uma equipe edita trechos para facilitar o compartilhamento em mídias curtas, como Instagram e TikTok. A periodicidade também segue um calendário fixo. Toda primeira segunda-feira do mês, o Papa se encontra com um jornalista ou grupo de jornalistas de diferentes países. O processo de escolha é coordenado por uma comissão internacional, que busca diversidade cultural, regional e ideológica. Em breve, representantes da imprensa africana e asiática terão prioridade, segundo apurou a agência Fides. A expectativa para os próximos encontros é alta. A entrevista de agosto será com jornalistas indígenas do Brasil, Canadá e Nova Zelândia, e abordará a relação da Igreja com os povos originários. Já em setembro, o Papa planeja dialogar com repórteres de países em guerra, incluindo Ucrânia, Síria e Sudão. Fontes próximas ao Vaticano sugerem que o Papa poderá utilizar essas entrevistas como pontes diplomáticas informais. A decisão do Papa Leão XIV de conceder entrevistas mensais a veículos de imprensa independentes não é apenas uma mudança de protocolo, mas sim um movimento estratégico que está alterando profundamente o modo como o Vaticano se relaciona com o mundo moderno. O pontífice, conhecido por seu perfil comunicativo e sua origem norte-americana, tem utilizado essas entrevistas como um instrumento de aproximação com os fiéis, de prestação de contas e de enfrentamento direto às críticas, inclusive internas. Desde sua primeira entrevista, transmitida em rede internacional e legendada em mais de 20 idiomas, ficou claro que o Papa Leão XIV não pretendia repetir os gestos comedidos de seus antecessores no trato com a imprensa. A escolha dos entrevistadores, por exemplo, tem causado surpresa. Jornalistas jovens, representantes de mídias digitais e até profissionais críticos da Igreja têm sido convidados a participar.
Em sua segunda entrevista mensal, concedida ao portal espanhol Religião Abierta, o Papa chegou a afirmar que a Igreja não pode ter medo das perguntas difíceis, porque Cristo nunca fugiu delas. A repercussão dentro da Cúria Romana tem sido mista. Enquanto setores progressistas celebram a transparência e o novo estilo comunicacional, alas mais conservadoras demonstram desconforto com a exposição frequente do pontífice e com o risco de declarações mal interpretadas. Um cardeal sob anonimato afirmou ao jornal italiano La Repubblica que a tradição do silêncio papal tem sua sabedoria. Ela evita que cada palavra do Papa vire uma polêmica teológica instantânea. Apesar das resistências internas, a adesão popular ao novo formato tem sido evidente. Plataformas de streaming religiosas relataram aumento de audiência de 45% nos dias em que as entrevistas são publicadas. Nas redes sociais, trechos das falas do Papa viralizam, especialmente entre jovens católicos que se sentem ouvidos e representados. A conta oficial do Vaticano no X, antigo Twitter, passou a publicar enquetes baseadas nas perguntas mais votadas pelo público para as próximas entrevistas. A estrutura das transmissões também foi redesenhada. O Vaticano montou um estúdio de comunicação dentro das dependências da Rádio Vaticana, com tecnologia de captação de áudio e vídeo em qualidade cinematográfica. A equipe responsável pelas transmissões inclui operadores italianos, editores de som alemães e uma diretora de imagem contratada da BBC. Segundo o diretor do Dicastério para a Comunicação, Dom Matteo Ricci, a missão é levar a mensagem da Igreja com a qualidade e o alcance que os tempos atuais exigem. Especialistas em comunicação institucional veem no gesto do Papa Leão XIV um marco de inflexão. A Igreja Católica é, talvez, a instituição mais antiga ainda em funcionamento contínuo no mundo. Quando ela muda seu modelo de comunicação, isso reverbera não apenas entre seus membros, mas no cenário global, explica a professora Ana Maria Ortiz, da Universidade de Navarra. Para ela, o Papa está lançando um novo paradigma de liderança espiritual para o século XXI, transparente, acessível, sem medo da controvérsia. As entrevistas também têm um forte componente pedagógico. Em vez de apenas responder a perguntas, o Papa frequentemente aproveita os encontros para explicar conceitos teológicos complexos em linguagem acessível. Temas como pecado, liberdade, justiça social, abuso sexual na Igreja, clericalismo e até mesmo mudanças climáticas foram abordados com clareza e profundidade. Em uma das entrevistas, o Papa afirmou: quem governa a Igreja precisa aprender a se explicar. Autoridade não é sinônimo de opacidade. Um aspecto notável tem sido o equilíbrio entre humildade e firmeza. Quando questionado sobre erros da Igreja no passado, o Papa Leão XIV não hesita em reconhecer as falhas institucionais. Na terceira entrevista, concedida ao canal francês Le Point Catholique, ele declarou: houve momentos em que fomos arrogantes e cegos. Mas uma igreja que se arrepende é mais parecida com Cristo do que uma que finge ser perfeita. Ao mesmo tempo, quando confrontado sobre ataques ideológicos, o pontífice não recua, a fé não é negociável. Mas o diálogo é indispensável. As entrevistas também têm gerado efeitos colaterais diplomáticos. Ao responder perguntas sobre temas sensíveis, como a guerra na Ucrânia, a crise migratória na Europa e as tensões religiosas na África, o Papa tem assumido um papel quase de chefe de Estado, sendo citado por chanceleres em documentos oficiais de governos estrangeiros. Recentemente, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que as palavras do Papa Leão XIV são levadas em consideração nas decisões diplomáticas em Washington. Há ainda a questão da segurança. O Serviço de Gendarmeria Vaticana passou a monitorar redes sociais e fóruns online em busca de ameaças ou mobilizações adversas após as entrevistas. O aumento da visibilidade também atrai grupos extremistas e exige planejamento logístico para evitar ataques cibernéticos ou sabotagens. A Santa Sé, no entanto, tem reforçado sua segurança digital com auxílio de especialistas da Suíça, do Japão e da Estônia. Internamente, há uma reorganização da comunicação episcopal em curso. Bispos de diversos países começaram a adotar formatos semelhantes de interação com a imprensa local, inspirados pelo Papa. Na Argentina, por exemplo, a Arquidiocese de Córdoba iniciou uma série de lives mensais com o arcebispo respondendo perguntas dos fiéis. Em Portugal,
o Patriarcado de Lisboa lançou um podcast semanal sobre temas atuais à luz do Evangelho. O Papa Leão XIV também tem feito uso de inteligência artificial para selecionar os temas mais urgentes a serem tratados nas entrevistas. Uma equipe do Observatório Vaticano de Tecnologias Aplicadas, VATA, desenvolveu uma ferramenta que cruza dados de redes sociais, perguntas enviadas por fiéis e análises de tendências globais para sugerir os tópicos mais relevantes. A tecnologia, batizada de Pastoral Data, é considerada uma inovação inédita dentro da Santa Sé. As próximas entrevistas prometem tratar de temas ainda mais delicados, como o papel das mulheres no governo da Igreja, o futuro do celibato sacerdotal e o uso ético de biotecnologia em medicina. A expectativa é que, com o tempo, esse modelo de comunicação se torne não uma exceção, mas parte orgânica da rotina papal. Como afirmou o arcebispo de Nova York, cardeal Thomas Green, o Papa Leão XIV está inaugurando uma nova era de presença. Ele não se esconde atrás das cortinas de São Pedro. Ele fala, ouve e continua a caminhar conosco. À medida que o mundo se adapta ao novo estilo comunicacional do Papa Leão XIV, os efeitos colaterais do seu protagonismo midiático começam a se manifestar de forma concreta dentro e fora da Igreja. A decisão do pontífice de conceder entrevistas mensais à imprensa independente, algo inédito na história do papado, está provocando uma série de reações institucionais, geopolíticas e culturais que refletem tanto o poder simbólico do cargo quanto a transformação do modo como o Vaticano se posiciona diante do século XXI. No plano interno, as entrevistas mensais do Papa têm influenciado diretamente a atuação das conferências episcopais. Diversos países iniciaram consultas para avaliar a possibilidade de seus líderes religiosos adotarem formatos semelhantes, ainda que em escalas mais reduzidas. A Conferência dos Bispos do Canadá, por exemplo, anunciou que a partir do próximo semestre seus representantes regionais farão coletivas trimestrais com a imprensa local, algo antes considerado desnecessário. No Chile, a Arquidiocese de Santiago está testando um formato de perguntas abertas com transmissão online. Em ambos os casos, o impulso veio diretamente das falas do Papa Leão XIV. Além disso, o impacto no clero é visível. Padres e seminaristas têm sido incentivados a acompanhar as entrevistas mensais como parte de sua formação pastoral. Em seminários da Alemanha e da Coreia do Sul, as declarações do Papa já foram incorporadas a currículos de teologia pastoral. A Universidade Gregoriana de Roma criou um seminário optativo sobre liderança religiosa e comunicação pública, com foco no modelo adotado por Leão XIV. A ideia, segundo o reitor, é preparar as futuras gerações de clérigos para lidar com um mundo onde silêncio não é mais sinônimo de autoridade. No campo da diplomacia, os desdobramentos têm sido ainda mais marcantes. As declarações do Papa, feitas em rede global e analisadas por agências de inteligência e governos estrangeiros, têm sido interpretadas como sinais diretos da posição oficial da Santa Sé em relação a temas estratégicos. Em sua última entrevista, ao ser questionado sobre a guerra entre Israel e Hezbollah, o Papa afirmou que a fé jamais deve ser usada como escudo para vinganças. A frase foi amplamente repercutida no Oriente Médio e chegou a ser citada em sessões do Parlamento do Líbano. A imprensa internacional também adaptou sua cobertura. Agências como a Reuters, Al Jazeera e The New York Times passaram a escalar correspondentes permanentes em Roma apenas para acompanhar os efeitos das entrevistas mensais. O Vaticano, por sua vez, está trabalhando em conjunto com a EWTN e outras redes católicas para a criação de um selo de checagem de autenticidade das falas do Papa, evitando manipulações ou trechos descontextualizados que já geraram polêmicas em redes sociais. Outro efeito colateral inesperado tem sido o impacto ecumênico. Líderes de outras confissões religiosas, ao observarem a disposição do Papa para o diálogo público e transparente, passaram a demonstrar interesse em interações semelhantes. O patriarca ecumênico Bartolomeu de Constantinopla elogiou a coragem comunicacional do Papa Leão XIV e sugeriu, em carta aberta, uma entrevista conjunta entre os dois líderes. Já o rabino-chefe de Roma, Ricardo de Segni, declarou que a postura aberta do Papa contribui para quebrar barreiras históricas de desconfiança entre tradições de fé. No entanto, os efeitos não são apenas positivos. Algumas lideranças tradicionais dentro da Igreja têm manifestado desconforto crescente. Um grupo de cardeais conservadores, em carta confidencial vazada à imprensa italiana,
alertou para o risco de se banalizar o ministério petrino ao convertê-lo em espetáculo de mídia. A carta, assinada por ao menos 4 cardeais da Cúria, foi considerada um sinal de que uma oposição organizada pode estar se formando dentro do Vaticano, embora o Papa ainda conte com maioria sólida de apoio no colégio cardinalício. Tensões também surgem no campo doutrinário. Em uma de suas entrevistas, ao comentar sobre o papel das mulheres na Igreja, o Papa afirmou que é hora de repensarmos estruturas que impedem o pleno protagonismo feminino. A frase foi celebrada por grupos católicos progressistas, mas levou teólogos conservadores a publicarem notas públicas pedindo prudência diante de expectativas irreais. Mesmo entre simpatizantes, há quem alerte para o risco de que o excesso de declarações possa gerar frustrações, caso não sejam acompanhadas de reformas concretas. Do ponto de vista logístico, a iniciativa também exige investimentos constantes. A equipe de comunicação papal precisou ser ampliada. Atualmente, 38 profissionais de diversas nacionalidades trabalham na preparação de cada entrevista: jornalistas, teólogos, tradutores, especialistas em linguagem corporal, consultores de segurança e técnicos de transmissão. O orçamento anual da Secretaria de Comunicação do Vaticano foi reajustado em 12% para acomodar essas novas demandas. Na sociedade civil, o impacto das entrevistas vai além do público católico. Analistas políticos e especialistas em opinião pública têm notado que as falas do Papa estão moldando debates em países onde a Igreja ainda exerce forte influência. Na Polônia, por exemplo, um discurso papal sobre acolhimento a refugiados foi usado como argumento por ONGs em ações judiciais contra deportações. No Brasil, a menção do Papa a líderes que misturam religião com culto à personalidade foi interpretada por colunistas como uma crítica indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A juventude tem sido uma das maiores beneficiadas com o novo modelo. Escolas católicas em mais de 30 países passaram a incluir as entrevistas como tema de debates em aulas de formação religiosa. Plataformas como TikTok, Instagram e YouTube têm perfis dedicados exclusivamente a interpretar, traduzir e explicar as falas do Papa em linguagem jovem. Um canal chamado Voice of Leo já ultrapassou 2 milhões de seguidores com vídeos curtos que legendam os trechos mais impactantes das entrevistas mensais. No campo da cultura, artistas e intelectuais também começam a reagir. O cineasta Paolo Sorrentino, diretor de O Jovem Papa, anunciou que está desenvolvendo uma nova série intitulada O Papa do Povo, inspirada livremente no perfil midiático de Leão XIV. O projeto, previsto para estrear na Netflix, pretende retratar os dilemas de um líder religioso que decide abandonar o silêncio institucional e se tornar uma figura de comunicação ativa no cenário global. Enquanto isso, o Papa mantém seu ritmo. A próxima entrevista já tem data marcada e será concedida a um canal independente da Nigéria, como gesto simbólico de inclusão ao continente africano. O tema central será a relação entre fé e democracia. O modelo de comunicação direta e acessível promovido pelo Papa Leão XIV está consolidando uma nova era no relacionamento entre o Vaticano e o público global. Com suas entrevistas mensais à imprensa independente, o pontífice não apenas redefiniu os limites da transparência institucional, como também reposicionou a figura papal no centro do debate público internacional. Este movimento, inédito em mais de 2000 anos de história da Igreja, representa uma transformação que vai além da liturgia ou da doutrina. É um novo paradigma de governança espiritual. Especialistas em eclesiologia têm apontado que o atual Papa está promovendo uma espécie de papado participativo, onde o diálogo substitui o monólogo, e onde o questionamento não é visto como ameaça, mas como sinal de maturidade da fé. O teólogo alemão Hans Keller define o momento atual como a democratização da autoridade espiritual, argumentando que o Papa, ao se abrir à imprensa, transfere parte de seu carisma pessoal para o espaço público, permitindo que a fé católica seja compreendida com menos intermediações hierárquicas. Um dos efeitos práticos mais evidentes é a redução da distância simbólica entre o Papa e os fiéis. Em entrevistas recentes, Leão XIV respondeu diretamente a perguntas enviadas por jovens da Nigéria, mães católicas da Colômbia e até um seminarista da Coreia do Sul. A pluralidade geográfica e temática demonstra um esforço consciente de inclusão, em contraste com o modelo anterior em que declarações papais eram raras, cuidadosamente editadas e geralmente filtradas por assessores de alto escalão. A escolha dos veículos entrevistadores também tem sido estratégica.
Leão XIV concedeu espaço para canais alternativos, como a rádio indígena Voz do Tapajós no Brasil e o site francês de jornalismo investigativo Mediapart. O gesto não apenas confere prestígio a veículos independentes, como também desafia os meios de comunicação tradicionais a reavaliar suas coberturas religiosas. Diversos jornais europeus passaram a dedicar colunas semanais à análise das falas do Papa, tratando suas entrevistas como eventos geopolíticos. A recepção no meio acadêmico é igualmente positiva. Universidades católicas e seculares estão organizando simpósios sobre Papa Leão XIV e a nova comunicação eclesial. A Pontifícia Universidade Lateranense anunciou a criação de um arquivo digital que compila todas as entrevistas mensais, traduzidas em mais de 25 idiomas. Já a Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, abriu uma linha de pesquisa sobre transparência religiosa e opinião pública. No entanto, especialistas também alertam para os riscos dessa estratégia. O sociólogo italiano Paolo Benassi ressalta que o excesso de exposição pode gerar fadiga no público e enfraquecer o impacto institucional do Papa. Quando tudo é dito o tempo todo, nada permanece como palavra definitiva, afirma. O desafio, segundo ele, será manter o equilíbrio entre a abertura e o peso simbólico do silêncio, ainda fundamental em momentos de tensão moral ou espiritual. A oposição interna também não deve ser subestimada. Embora o Papa conte com maioria confortável no colégio cardinalício, uma ala ultraconservadora, liderada por figuras como o cardeal Raymond Burke, vê nas entrevistas um desvio da tradição apostólica. Em círculos reservados, há quem acuse Leão XIV de transformar o papado em talk show. Tais críticas, embora minoritárias, vem ganhando espaço em blogs e redes sociais de orientação tradicionalista. Curiosamente, esse novo estilo comunicacional está influenciando também outras religiões. O Dalai Lama divulgou nota em que elogia o Papa por responder perguntas difíceis sem perder a compaixão. Líderes evangélicos e muçulmanos também começam a considerar formatos semelhantes de diálogo periódico com a imprensa, sugerindo que a iniciativa papal pode estar provocando uma primavera interreligiosa de transparência. A repercussão política também é notável. Governos passaram a monitorar mais de perto as falas do Papa, que frequentemente abordam temas sensíveis como migração, mudanças climáticas, direitos das mulheres e liberdade religiosa. Recentemente, uma declaração papal sobre os riscos da financiarização da fé foi interpretada como uma crítica indireta a igrejas neopentecostais ligadas a políticos na América Latina. A frase gerou reações no Congresso brasileiro e motivou notas públicas de defesa por parte de lideranças evangélicas. O Vaticano, ciente do alcance e do risco dessas falas, tem investido em blindagem jurídica e diplomática. A Secretaria de Estado do Vaticano iniciou negociações com plataformas digitais para proteger a integridade das entrevistas, impedindo o uso indevido de trechos por deepfakes ou montagens falsas. Além disso, foram contratadas agências de monitoramento para identificar distorções e narrativas manipuladas sobre as palavras do pontífice. Na prática, Leão XIV está reconstruindo os contornos da autoridade religiosa no século XXI. Sua comunicação não se limita a informar, mas pretende formar consciências. Ao escolher a entrevista como ferramenta pastoral, o Papa oferece um modelo alternativo ao clericalismo, um modelo baseado em escuta ativa, resposta ética e compromisso público. É uma liderança que não teme o contraditório e que vê na dúvida uma oportunidade pedagógica. Pesquisas recentes indicam que essa nova postura tem impacto direto na percepção pública do papado. Um levantamento feito pelo Pew Research Center apontou que 72% dos católicos norte-americanos aprovam as entrevistas mensais, enquanto na África o índice sobe para 85%. Já entre os não católicos, a taxa de aprovação é de 62%, um número elevado considerando o tradicional distanciamento entre o Vaticano e setores seculares. Por fim, Leão XIV parece disposto a manter a frequência das entrevistas até o fim de seu pontificado. Em sua última fala, afirmou: "Não temo as perguntas, temo apenas a indiferença." A frase foi amplamente compartilhada nas redes sociais e virou estampa de camisetas, canecas e murais escolares em diversas partes do mundo. Para muitos, ela resume a essência de seu papado, um tempo em que o sucessor de Pedro desceu da cátedra para caminhar entre os que perguntam.